Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Roberta Astrologia. Apertem os cintos que o piloto sumiu. Lembra daquele filme que fazia sucesso nos anos 80, na sessão da tarde, aquela comédia com Leslie Nielsen, Apertem os cintos, o piloto sumiu? Pois justamente é essa sensação que a gente pode ter em abril agora, com tanta coisa acontecendo no céu astrológico. O mês de abril, ele é um mês astrologicamente falando muito importante da gente olhar e analisar com calma, cautela, cuidado, porque tem um pouquinho de caos, tem um pouquinho de confusão. A gente está num momento que é um período entre eclipses, então nunca é um momento de clareza. Mas, para você ter uma ideia do que a gente tem agora em abril, e justamente é o tema do vídeo, né? Eu vou trazer para você quais são os principais movimentos do céu astrológico para você prestar atenção. A gente tem Mercúrio retrógrado. Aliás, o mês já começa no dia 1º de abril, e não é mentira. Dia 1º de abril a gente já tem Mercúrio retrógrado, que é o primeiro Mercúrio retrógrado oficial de 2024, desde que a gente começou o novo ano astrológico, no dia 20 de março. Então, é o primeiro Mercúrio retrógrado desse ano. Depois, a gente tem um eclipse solar em Áries, que é um eclipse solar importante da gente analisar, até porque o Sol está numa dignidade, está na sua exaltação em Áries, então é um eclipse muito poderoso da gente olhar para ele com cautela, com cuidado, entendendo o que ele significa, sim, é o pé na porta, né? Esse eclipse solar em Áries. E também nós temos um encontro, um date entre Marte e Saturno. O pequeno maléfico encontra o grande maléfico, ambos fazem uma conjunção, e dentro da astrologia, a conjunção ela sempre marca um início. E é a primeira vez que Marte e Saturno vão se encontrar no mesmo signo, vão fazer uma conjunção desde que eles se encontraram pela última vez em março de 2020, que foi quando estourou a questão da pandemia. Então, o que que isso significa? Calma, aperta o cinto aí e vamos olhar juntos a qualidade astrológica do mês de abril. Vou trazer as principais datas e os movimentos e momentos para você se programar, se preparar e também observar, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui agora com você, mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberta Pinto, eu sou astróloga, sou jornalista e tenho pós-graduação em psicologia analítica. E aqui no canal Roberta Astrologia, eu compartilho conhecimento astrológico com você, porque eu acredito muito no poder que o conhecimento tem de transformar as nossas vidas. Aproveita, te inscreve no canal, curta, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, espalhe informações astrológicas de qualidade e ative também o sininho para você receber as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Seja muito bem-vindo. Esse canal é feito para você. Se você quiser agendar uma leitura de mapa astrológico comigo ou até receber a minha newsletter Sol na Casa 9, onde eu compartilho também informações, escrevo artigos, faço matérias, né, com temas astrológicos, essa newsletter é de graça, é gratuita, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, que ali tem todas as informações e também meus outros contatos, como o Instagram, por exemplo, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao canal. Vou compartilhar minha tela aqui agora com você. Bom, então compartilhando já aqui a minha tela com você, só uma introduçãozinha, né? Continuando uma introdução. Lembra que dentro de trânsitos, quando a gente está olhando assim o céu astrológico, é sempre importante compreender de onde que eu venho, onde que eu estou e para onde eu vou. E aqui eu vou trazer conceitos desses movimentos planetários para entender como é que pode ser o desenvolvimento numa questão mais coletiva, porque eu não tenho o seu mapa aqui na minha mão para fazer uma análise personalizada. Todos nós temos uma individualidade astrológica que precisa ser respeitada. Então, de onde nós estamos vindo, né? Só vou trocar a minha tela aqui. Opa! Bom, a gente está vindo de um ano novo astrológico, um novo início, um novo ciclo, um ano novo astrológico vitaminado com essa temporada dos eclipses também de 2024, com a sombra de Mercúrio retrógrado que começou ali no dia 19 de março,
antes, um dia antes ali do ano novo astrológico, que foi quando o Sol ingressou ao 0 grau do signo de Áries, marcando o equinócio da primavera no hemisfério norte, o equinócio do outono aqui no hemisfério sul. Eu tenho uma live que eu fiz falando sobre o ano novo astrológico, que eu vou deixar o link aqui para você assistir, que eu falo de uma maneira geral o que que a gente pode esperar desse ano de 2024, que é um ano de muita mudança, de muito movimento, especialmente a partir do segundo semestre do ano. E agora, esses meses de abril e especialmente maio, é quando a gente vai sentir o cutuco cada vez maior e as coisas tendem a acelerar. Bom, então é da onde a gente está vindo. Agora, esse Mercúrio retrógrado, né? A gente já começa o mês de abril, dia 1º com Mercúrio retrógrado, mas antes de um planeta ficar retrógrado, mais ou menos ali uns 10, 15 dias antes, ele começa a, número um, perder velocidade, porque ele vai se preparar para a retrogradação, então ele começa a perder velocidade. Aí ele vai percorrendo pontos, os graus, que depois ele vai voltar na retrogradação nesses graus de novo. E aí, depois, quando ele volta para o movimento direto, e Mercúrio é muito rápido, isso acontece em 23 dias, né? Essa retrogradação começa agora dia 1º de abril, e dia 25 ele já está direto de novo. Ele percorre de novo esses mesmos pontos. Então, ele passa 3 vezes no mesmo lugar. A primeira vez ele tá ali, tô aqui, vou passar, vou prestar atenção nisso aqui, nessa área, traz uma informação, um primeiro acontecimento, um primeiro start. Depois, na retrogradação, ele volta ali para aquele ponto, e aí, por último, ali no final, né, quando ele já está direto, ele só passa pela terceira vez ali para confirmar se, ok, o que foi feito, o que não foi feito, não foi feito, passa ali a régua e encerra. Bom, então se você tem planetas pessoais, por exemplo, entre os graus ali 15 e 58 até 27 de Áries, é ali que Mercúrio passa, lembrando que ele está voltando. Então ele vai passar do 27, volta para o 15 e depois no movimento direto do 15 para o 27. E Mercúrio representa o quê? Mercúrio trata da comunicação, análise de dados e informações, meios de transporte, o comércio, troca de mensagens, os meios de comunicação e informação, como internet, redes sociais. Mercúrio, né, ele representa aquela ponte entre a emissão e a recepção de informação, como eu entendo a informação e como eu transmito a informação também. Então, ele é, junto com a Lua, os governantes da nossa mente, sendo que a Lua representa a mente mais inconsciente e Mercúrio representa a questão da mente racional. E ambos, né, têm essa conexão, né, essa representação, essa regência sobre a nossa mente. Então, como eu entendo, como eu transmito as informações de um jeito racional, está ligado a Mercúrio, assim como as trocas comerciais, dinheiro. O dinheiro também é uma questão mercuriana porque ele circula, ele troca de mão. Lembra que Mercúrio é rápido, é volátil, ele é o psicopompo, ele é a ponte, ele vai e vem, né? E de maneira muito rápida. Então, o Mercúrio também representa a questão da moeda, do dinheiro, a circulação do dinheiro, o dinheiro que circula. Bom, então, como o Mercúrio também está conectado à questão da informação, principalmente, pode ser um momento, pode ser um período aí durante essa retrogradação de Mercúrio que uma ficha cai, que você realmente começa a entender uma situação sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva, começa a ter um novo entendimento daquela área da vida, claro que sempre relacionando ao seu mapa natal. E especialmente questões que já vêm, lembra, né? Já vem acontecendo desde as últimas semanas de março. Lembra que Áries é fogo cardinal, tem mobilidade, né? Os signos cardinais, eles abrem as estações do ano, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Então, eles trazem um movimento, eles anunciam a troca, eles anunciam a novidade, colocam em ação. E o elemento fogo, ele está ligado à expansão, ele é o externo, né? A expansão, a ação é um signo masculino e de manifestação exterior. Então, existe talvez um impulso também, às vezes, sabe quando tá aquela coisa ali engasgada na garganta, de colocar para fora, de vocalizar, né? De trazer, né? Lembra, Mercúrio também é a questão de falar, de comunicar. Então, às vezes, vem aquele impulso de colocar para fora, de tirar uma coisa que está ali, engasgadinha há bastante tempo.
mas ao mesmo tempo lembra que é uma retrogradação, então na retrogradação o planeta não está cumprindo 100% das suas promessas. Então muitas vezes a gente pode achar que é hora de falar e não gostar de ouvir. Ou então achar que a gente tem que falar e não precisa ouvir nada de volta. Ou também a gente achar que a gente tem tudo na nossa mão ali, toda a informação, vai lá e fala, toma uma decisão, né, acha que está sendo assertivo e a gente está rolando lero ali, né? Aquela coisa assim, não está conseguindo ser direto, não está conseguindo ser assertivo. Entende? Então, assim, cuidado. Cuidado especialmente para não falar coisas ou firmar acordos por impulso, ali no impulso, dizer o sim ou dizer o não na lata, quando as informações ainda não estão claras. Porque lembra qual é o momento que a gente está? A gente está num momento delicado, a gente está numa fase entre dois eclipses. E os eclipses tiram visibilidade, então a gente não tem clareza sobre as coisas que estão acontecendo. Além disso, quem é que é o cara que comanda Áries? É Marte. E o Marte tá em peixes. Ele entrou em peixes ali no dia 22 de março, né? A gente tem que olhar também para o que está acontecendo, que já vem acontecendo, para entender o momento do agora. Então, não, é aquilo que eu falei ali, não é um relógio de parede, 2 horas é 2 horas, 3 horas é 3 horas, 4 horas é 4 horas. É um ciclo, existe um movimento. É o tempo enquanto qualidade, é o tempo enquanto movimento, é o tempo enquanto conexão entre o que já vem acontecendo, entre passado, presente e momento futuro. Então, Marte está em peixes, é um signo mutável, tá ligado à finalização dos processos, né? O último dos 12 signos. Tem essa natureza dupla, dúbia, né? São dois peixes, assim como os gêmeos são duas crianças, Virgem é uma mulher com asas, tem essa duplicidade, Sagitário, que é outro signo mutável, é metade homem, metade animal, metade, né, o centauro. E peixes são dois peixinhos. Tem um nadando para um lado e outro nadando para o outro. Um nadando para cima e outro puxando para baixo. Então, são direções contrárias. Tira a assertividade de Áries, essa direção, né, desse Mercúrio em Áries. Então, pode faltar assertividade. Pode faltar direção para Mercúrio nesse momento, porque ele tá olhando para quem, né? Para quem que ele vai olhar? Quem é que ele vai ter de referência para fazer alguma coisa? Para Marte. E Marte está em peixes, nadando em direções contrárias, né? Entendendo, ah, não, tudo cabe, tudo pode, é sim e não ao mesmo tempo, não estou conseguindo entender direito o que que eu quero cortar, o que eu preciso fazer, então tudo entra, entende? Então é um momento de pensar. Aliás, um detalhe importante no novo ano astrológico, né? E eu falei sobre isso na live que eu fiz no canal, vou deixar o card aqui para você assistir. É uma live um pouquinho mais longa, então recomendo que você assista, limpando a casa, lavando uma louça, fazendo exercício, pode assistir por partes também. Fica à vontade, vou deixar o link aqui para você assistir. Divirta-se e informe-se, né? Faça as duas coisas aqui no canal. Todos os Mercúrios retrógrados acontecem nesse ano novo astrológico, nesse ano astrológico de 2024, em signos de fogo. E eu já falei isso aqui no canal, mas eu vou repetir, porque o fogo está ligado ao movimento, à expansão, à ação, à emoção, a colocar as ideias e projetos literalmente na prova do fogo. É um ano que vai testar muito se aquilo que a gente estava planejando lá atrás, né? Passa ou não por essa prova. Lembra que os alquimistas faziam isso, né? Ben Jorge diz que os alquimistas estão chegando. O que que os alquimistas faziam quando eles queriam testar se alguma coisa realmente era duradoura? Tinha que passar pela prova de fogo, a prova do fogo. Então, você coloca a mão no fogo por alguém? Por que que a gente não costuma fazer isso? A gente não tem aquela confiança se vai dar certo ou não, se a gente vai ser queimado ou não. Então, Mercúrio, né, retrógrado em signos de fogo, esse primeiro em Áries, depois vai ter outro em Leão lá em agosto, e lá no final do ano, entre no final de novembro, ali início de dezembro, um em Sagitário, vai colocar muito dessas nossas questões, assim, ou da nossa atitude, ou das questões que a gente acredita, as nossas crenças conectadas a Sagitário, né? Ou então as nossas, os nossos, o nosso modo realmente de ação, aquilo que é importante para nós, quando está conectado ali a Leão, na prova de fogo, né? Será que resiste? Será que não resiste? Aí vai depender, né, de como que você está utilizando o seu potencial na sua vida, né, dentro do seu contexto e das suas possibilidades. Bom, então, né, a gente está vindo, daí a gente tem no dia 5 de abril uma Vênus ingressando em
Áries. Então, tem um pouquinho de atenção para Vênus, porque é uma posição de debilidade para Vênus. Vênus não tem nada a ver com Áries, né? Pensa, né, que Vênus está ligada à união, está ligada à capacidade de estabelecer relações, está ligada à arte, beleza, diplomacia. E Áries é um signo conectado a Marte, é marcial. Então, Áries é a questão da revolução, de romper, de cortar. É um signo marcial e Vênus não fica tão confortável assim utilizando a ferramenta de Áries. E quando eu estou falando aqui, pensa que o signo não é uma pessoa, signos não são pessoas, não, né? Signos também não têm personalidade, signos não são coisas, né? Então não tem signo do dinheiro, não tem signo da família, não tem signo do sucesso ou da carreira. O signo vai ser uma ferramenta, é a ferramenta a qual o planeta vai utilizar para fazer o seu trabalho. Qual é o trabalho de Vênus? Estabelecer harmonia, conexões, relações, está conectada à arte, à beleza, ao conceito, ao amor enquanto conceito. Tudo isso são conceitos venusianos, né? E aí ela recebe uma ferramenta para agir, e essa ferramenta é Áries. Só que Áries tem uma natureza contrária à natureza de Vênus. Então, significa que ela vai deixar de fazer o seu trabalho? Não, ela vai trabalhar. Mas é igual você chegar para trabalhar hoje, né? Chegar no seu setor aí, não sei o que você faz, e ao invés de você receber algo que você está acostumado a usar, tipo, você usa sempre um computador, tá? E aí, de repente, entregam para você uma máquina de escrever que você nunca viu na vida e nem sabe usar direito. Você vai deixar de trabalhar? Não, né? Porque você precisa trabalhar. Você vai fazer bem feito o seu trabalho? Dentro das possibilidades, vai tentar, mas talvez não seja o melhor trabalho possível. Então, é assim que a gente tem que entender as dignidades e as debilidades dos planetas. Bom, então a gente tem essa Vênus que ingressa em Áries, logo depois a gente vai ter a Lua Nova de Áries, né, que vai ser o eclipse solar vitaminado. Inclusive, né, o que é um eclipse solar? É Lua e Sol juntinhos, conjuntos, uma Lua Nova vitaminada. No grau 19 ali de Áries, então se você tem planetas pessoais, né, que tocam esse ponto de 19 graus de Áries, preste mais atenção nesse eclipse que ele tem mais relevância para você. Assim, também se você tem um ascendente em Áries, ou Áries na casa 7, na casa 10, na casa 4, que são os ângulos do mapa, né? Casas que são as casas angulares, que elas têm mais força no mapa. Então também pode ser um momento interessante de você observar esse eclipse, porque é um pé na porta. Né? É o primeiro eclipse conectado ao Nó do Norte, desde que a gente entrou nesse eixo Áries-Libra, em julho de 2023. Lembra que o Nó do Norte, já falei sobre isso aqui no canal, ou a cabeça, né, do dragão, como falavam os antigos, traz o ponto de direcionamento, os novos rumos, as novas rotas, que nem sempre são confortáveis, enquanto o Nó do Sul, né, que é onde está ali transitando por Libra, é o caminho mais conhecido, que aos poucos a gente vai se desprendendo, a gente vai entendendo que esse caminho eu já percorri, essa ferramenta eu já tenho, essa situação eu já vivenciei, e eu posso me desprender disso. Claro que tem aquele apeguinho, né? Tipo, será que eu não preciso mais um pouquinho? Será que eu não posso ficar mais um pouquinho com isso aqui? Mas a vida e as situações vão acontecendo e vão nos empurrando na direção do Nó do Norte. E eclipses, eles sempre trazem, né, marcos de mudanças que começam a se desenvolver num passo, num processo. E esse processo começa depois de um apagão. Lembra que o eclipse, ele é a ocultação de um dos luminares, ou a lua, né, fica eclipsada, e aí você não tem a visibilidade da lua num eclipse lunar, ou o sol está invisibilizado. Opa, acho que inventei a palavra. O sol não tem visibilidade, que é um eclipse solar. Esse eclipse solar é interessante a gente prestar atenção, porque é um eclipse vitaminado também, porque o Sol está em Áries, e Áries é a exaltação do Sol, é uma das dignidades do Sol. Então, é um eclipse que tem muita potência, mas ele é uma potência que a gente começa a entender o direcionamento depois de um apagão. Então, a gente não tem clareza dos primeiros passos, mas a gente vai ele desenvolvendo. Passito por passito, processo por processo. A gente é convidado muitas vezes a sair desse padrão, né, mais conhecido, mais familiar, e para isso é interessante o quê? Entender quais são os nossos padrões, né, que fazem parte de um processo maior. E daí para isso é interessante a gente entender o nosso mapa como essa ferramenta de autoconhecimento
prático, né? De entender realmente quais são os padrões que a gente precisa quebrar nesse momento. Lembra que no eclipse ali do dia 25 de março, que é de onde a gente está vindo, a lua cheia ali em Libra, ela estava conectada a um processo que começou lá em outubro de 2023, que foi o primeiro eclipse da série lá. Em 14 de outubro de 2023, teve um eclipse solar em Libra. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a temporada daqueles eclipses de 2023. Vou deixar aqui o card para você assistir também. E aquele ali foi o primeiro da lua, né? O primeiro conectado a esse eixo. E agora a gente tem um em Áries, né? Que pode pedir sim uma nova atitude, coragem, abrir novas frentes, fazer algo às vezes de forma pioneira pela primeira vez, abrir um caminho, conectado à revolução, a revoluções. É um signo marcial, cortes, guerras, militares, tudo isso são representações de Marte. De forma geral, então, os eclipses no eixo Áries-Libra, eles vão apontando então para áreas no mapa de cada um onde a gente vai sendo quase que empurrado e convidado, para alguns esse cutuco vai ser mais forte, porque depende da natureza de cada mapa, né? A gente a assumir mais a autonomia das nossas escolhas, entende? A gente ir se desprendendo muitas vezes do que os outros vão pensar, né? Lembra que Áries é a exaltação do Sol, então é a minha vontade, e Libra é a queda do Sol, porque Libra tem aquela questão do outro, né? De entender, colocar o outro na equação. E aqui, né, é um momento muito da gente olhar para a nossa própria vontade. Mas, num primeiro momento, não vai estar claro, não tem essa clareza. Para entender esse processo, o que significa para você, é importante analisar dentro do seu mapa, porque não vai ser igual para todo mundo, realmente, assim, né? Não tem como dizer como vai ser igual para todo mundo, porque depende de cada mapa. De forma coletiva, sim, né? Eclipses trazem situações tensas, especialmente onde eles são visíveis. E a sombra, né, que é essa parte, né, o eclipse vai sombrear ali, praticamente de costa a costa os Estados Unidos, que passa por um momento de profundo questionamento, né, da importância e da relevância como um player na geopolítica. Eclipses podem apontar, sim, é só a gente analisar eclipses na história, a queda ou a ascensão de grandes impérios. Se tem uma coisa que a história ensina, e a gente gosta de fazer de conta, né, que não presta atenção nisso, e história é algo muito importante da gente estudar. História deveria ser uma das matérias mais essenciais em qualquer momento da nossa vida, a história da nossa profissão, quando você está fazendo uma faculdade, a história no colégio, a história deveria ser uma assim, das matérias mais importantes, porque se a gente não conhece a nossa história, a gente tem a tendência a repetir a história. E se a gente ignora a história também, a gente tem tendência a repetir a história, e é por isso que a gente está vivendo um momento tão confuso como a gente está vivendo agora, na política, na economia, porque as pessoas estão ignorando coisas que já aconteceram que são muito semelhantes ao que a gente está vivendo hoje. Então, bom, fechando parênteses, né? Se tem uma coisa que a história ensina, se a gente estiver disposto a aprender, é que o poder troca de mãos. Então, não existe império, não existe reinado, não existe sistema que dure para sempre. E se tem uma guerra, se tem um conflito em algum lugar no mundo, lembra que tem um dedinho do tio Sam ali, né? Isso vem lá desde a Segunda Guerra Mundial, ali, quando começou a se reerguer através dessa questão militar, bélica, armamentista, né? Os Estados Unidos, como é que ele saiu daquela grande crise da depressão ali de 1929, 1930, né? Que praticamente o país estava quebrado, investindo na questão da indústria e a indústria bélica também, especialmente ali a partir da Segunda Guerra Mundial, uma guerra que os Estados Unidos não se envolveu de forma indireta, né? Então, né, não era uma guerra no território americano, mas os Estados Unidos gostam de fazer isso, se envolver em guerras dos outros e ganhar dinheiro com isso. Então, se tem alguma guerra, se tem algum conflito em algum lugar do mundo, tem um dedinho ali do tio Sam, né? Ou por dentro, realmente, ou por baixo dos panos. Então, Áries é um signo que representa a ruptura. Aliás, quando Saturno receber Áries lá em 2026, aí, meus amigos e minhas amigas, vamos passar por um momento muito interessante de se observar, astrologicamente falando, sobre quebras. Lembra que Saturno representa estruturas, representa a solidez das coisas.
Áries é um signo de rompimento, de movimento, essa questão marcial. Então, a gente vai passar por um momento de quebras de estruturas antigas, já conhecidas, mas isso vai ser tema para um outro vídeo. Lembra que a última vez que Saturno passou por Áries foi entre 1900, não, 1900, agora eu ia falar 1999, 2000 ali, no 1997, não, 1997 até 2000, e antes disso, ali entre 1967 e 1969. Bom, por isso é importante estudar história e com astrologia junto, então é uma delícia. Minha mãe vai gostar disso. Se ela tiver assistido esse vídeo, mãe, não pensei, né, agora nisso, mas olha, astrologia e história tem tudo a ver. Acho que a gente tem que conversar mais sobre isso. Bom, estou falando isso porque minha mãe é professora de história. Marte entrou em Peixes, então, no dia 23 de março, e ele já começou naquela época, né, a caminhar. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque é o próximo aspecto que eu vou falar aqui é esse Marte conjunção Saturno. Então, lembra que Marte entrou em Peixes lá no dia 22, e lá no momento que ele entrou, pulou ali para Peixes, ele já começou a olhar para Saturno, que está em Peixes desde março de 2023. Olha, é um encontro tenso. São dois planetas maléficos, no sentido que eles são contrários à vida. O pequeno e o grande, Marte e Saturno. Eu tenho dois vídeos aqui, tem um vídeo que eu falo sobre Marte, um vídeo que eu falo sobre Saturno também. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui os cards para você assistir. Marte é quente e seco, então ele não favorece a vida. Saturno é frio e seco, né? E ainda inimigo dos luminares, que são o Sol e a Lua, que são os doadores da vida. E todas as vezes que dois planetas se encontram, o que acontece, né? Quando dois planetas se encontram e fazem uma conjunção? Eles abrem um novo ciclo. Então, Marte batendo aí em Saturno, na porta de Saturno, vai abrir um novo ciclo. Vai ser a primeira vez que Marte vai se encontrar com Saturno, desde que Saturno entrou em Peixes em março de 2023. Então, qual foi a última conjunção de Marte com Saturno, Roberta? Bom, foi em março de 2020. E o que aconteceu em março de 2020 é uma história bem recente, você deve se lembrar que foi justamente o lockdown, a pandemia. É a mesma coisa agora? Não. Porque naquele momento, a gente sempre tem que entender contexto, né? Naquele momento, Saturno estava forte, Saturno estava num dos seus domicílios, estava em Aquário. E lembra que Saturno representa justamente estruturas, limitações, prisões, isolamento, coisas antigas, morte. Aquário é um signo do elemento ar, é o terceiro signo do elemento ar, então é o aguadeiro, ele espalha, o ar dissemina as coisas. E Marte representa cortes, rompimentos, batalhas, poder de ação. Marte bate em Saturno e naquele momento lá em 2020, ele encontrou uma barreira forte, ele ativou uma restrição, um período de restrição, o período do lockdown, o período da disseminação da pandemia numa escala global. Agora, ambos estão num signo de água, os dois estão em peixes, Marte não está com tanta força assim, e a estrutura de Saturno é como se fosse aí ele é água, né? Então, é como se fosse meio que uma areia movediça. Atenção, então, a questões, né, acidentes ou questões envolvendo água, desmoronamentos, quedas de barreiras, de pontes, de estruturas que podem acontecer nesses arredores, né, do encontro entre Marte com Saturno. Algo já vem acontecendo ali desde o dia 22 de março, se você pegar as notícias e olhar a questão de chuvas, enchentes, enxurradas, desmoronamentos, deslizamentos, tudo isso já vem se manifestando ali desde que Marte entrou em Peixes e Marte vai encontrar Saturno ali no dia 10 de abril. Ali pode ter, né, nesse momento, até esse encontro, essas questões ficarem mais evidentes nas nossas notícias e no nosso dia a dia. Tá, mas e agora, dentro do meu mapa, né? Você está se perguntando, tá, e aí, Roberto, e para mim? Eu vou responder o tradicional. Depende. Porque esse encontro pode significar uma ação, né? Lembra que Marte convida a ação, a atitude, que ela pode vir de você, porque é Marte que está encontrando Saturno, Marte que está indo encontrar Saturno, Saturno representa algo que já está estruturado, né? Há uma estrutura. Então, pode ser você indo de encontro ali e ter uma mudança de atitude ou de ação se tiver conectado ao seu ascendente, por exemplo. Ou então, essa atitude, essa ação, essa mudança, esse movimento pode vir de um parceiro, de um sócio, se estiver conectado com a sua casa 7. E também vai depender.
se o que já vem acontecendo, sendo estruturado, se manifestando naquela área pela qual Saturno está passando pelo seu mapa desde março de 2023, que é a área de peixes do seu mapa. Então, pode ser aquele momento ali que você bate o martelo e decide uma mudança. Né? Lembra que esse é um signo, Marte e Saturno estão num signo peixes que ele é mutável, então tem um jogo de cintura, tem uma mudança, tem uma flexibilidade. Ela pode vir, às vezes, de uma maneira meio tensa, com um cutucão, né, que não tem clareza, está dentro de um processo de eclipses, mas que depois você pensa, "Ah, olha só, até que foi bacana, foi melhor, até porque esse Marte, né, vai ser interessante de acompanhar Marte esse ano, porque ele vai se encontrar depois com Júpiter, que é o grande benéfico, com Júpiter em Gêmeos lá na frente, entre julho e agosto de 2024. Então, primeiro ele vai bater em Saturno e depois, lá na frente, ele bate em Júpiter, ok? Ah, bom, outras questões que a gente tem aqui, né? Dia 11 de abril, Sol conjunção Mercúrio, que é o famoso Mercúrio combusto, né? Então ele já está retrógrado, já fica combusto, então atenção, né? Redobrada para assuntos ligados à comunicação, processamento de informações, dados, senhas, deslocamentos, tudo que tem a ver com as questões mercuriais que eu já falei antes. E aí a gente tem ali, né, outros aspectos que eu não vou comentar agora, né, porque já são menores aqui dentro do todo aqui que a gente está analisando. Tem a mudança do Sol que vai ingressar no signo de Touro no dia 19 de abril. Então, toda vez que um planeta troca de signo, tem uma mudança de tom, então vai sair, né, de Áries, depois de todo esse processo conectado aos eclipses, e entra em Touro, dá um pouco de respiro assim, para o Sol, porque ele sai de uma posição ali de força, de dignidade, e ele acaba entrando ali em Touro, né? E é um novo momento. E aí, dia 23 de abril, a gente tem a lua cheia em Escorpião, que está conectada à lua nova que aconteceu lá em novembro de 2023. Então, aqui pode ser aquele momento que você cai uma ficha, percebe alguma coisa ligada a essa área da sua vida, ligada a essa área do seu mapa. E no dia 25 de abril, Mercúrio volta para o movimento direto, e quando Mercúrio volta para o movimento direto, né? Lembra que ele ainda vai dar uma revisadinha em algumas questões, algumas situações que ele operou ali durante o mês de abril. E a gente tem o mês encerrando, então, com Vênus ingressando em Touro. Ela volta, depois da temporada que ela está ali em Áries, que ela está mais desconfortável, ela chega em casa. Então imagina, pensa assim, ó, você é Vênus e você viajou para um lugar distante, se hospedou na casa de alguém que, né, que não é a sua casa, tá? Não tá do seu ambiente favorito. E fica ali um período, né? Fica ali seus 24 dias ali naquela casa, naquele ambiente, né, naquele lugar. E depois você chega em casa, abre a porta no dia 29 de abril, Vênus ingressa em Touro, então está no seu domicílio, né? Chega em casa. E aí você pensa, ai, coisa boa tá em casa. Então, o planeta, quando ele está em casa, ele ganha poder de ação, ele está no seu domicílio, ele pode fazer aquilo que é esperado dele. Então, ai, ufa, agora eu tenho a ferramenta que eu mais gosto de trabalhar, de operar, eu estou bem, sabe? Ufa, agora estou me sentindo em casa, posso fazer as coisas, posso ficar à vontade para fazer as minhas questões. E Marte também, né? Depois dessa temporada ali em Peixes, né? E essa conjunção que ele faz com Saturno, ele vai ingressar em Áries, que também é o seu domicílio, a sua casa diurna, né? Vênus ingressa na sua casa noturna e Marte ingressa na sua casa diurna. Então, Marte vai estar bacana para as questões marciais e Vênus para as questões venusianas. Eles voltam para casa e é claro, né, que lembra que ambos chegam em casa depois de passarem ali por um eclipse juntos, né? Estão conectados ao eixo dos eclipses. O recado do vídeo de hoje é esse. Aproveita então essas informações para se planejar, para se programar e para observar também o que acontece na sua vida, tá bom? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.